Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Luiz, professor de gastronomia. Vamos fazer mais uma receita? Hoje eu vou trazer para vocês uma receita de broa. A broa de fubá, a broa de fubá da fazenda. Uma curiosidade só para saber o porquê que a gente chama broa e o porquê que da confusão da broa, que todo que é pãozinho de fubá a gente chama de broa. A broa, ela foi trazida para cá com os imigrantes norte-americanos, onde eles consomem muito pão de milho, pão de fubá, a broa. E chegando aqui, eles chamavam de bread, que é o pão em inglês. E os moradores, os nativos daqui, na hora que eles escutavam isso, eles não conseguiam reproduzir. Então eles chamavam de broa. Com a chegada dos norte-americanos, principalmente na construção das ferrovias, esse prato ficou muito, muito querido nas fazendas. Então era um prato que você tinha sempre nas fazendas. E é por isso que a broa também é conhecida como um pão de fazenda. Então vamos começar. Esse pão, eu costumo fazer, ele é um pão que ele vai farinha de trigo, vai fubá. O fubá, ele é uma farinha de milho, que alguns lugares podem encontrar ele mais grosso, mais fino, vai depender do beneficiamento desse milho. Então, quando é um pão normalmente muito rico em açúcar, ou que ele tem algum ingrediente, farinha integral, fubá, outro tipo de farinha que seja mais grosseira, eu costumo fazer um pré-fermento. E o que é um pré-fermento? O pré-fermento, ele é uma mistura de farinha, água e fermento, que é feita antes do preparo do pão. E para que ele serve? Ele vai servir para dar uma casquinha melhor para o pão, um miolo mais ácido, um miolo mais gostoso. Ele também serve para dar mais longevidade à receita, ao pão, e ele ajuda o fermento. Vamos pensar assim, o fermento ele precisa agir e crescer com toda a mistura do pão. Quando eu acrescento uma farinha grosseira ou algum outro produto a mais, o fermento gosta de açúcar, mas o excesso de açúcar também prejudica o crescimento. Então, quando eu tenho um excesso de açúcar, nesse caso não é o açúcar, tá? Esse caso é mesmo o fubá. Quando ele tem esse excesso de ingredientes, atrapalha na fermentação. Então, eu costumo falar que o fermento ele é um maratonista. Então, eu não vou começar já correndo uma maratona inteira, eu vou treinar. Então eu vou ativar esse fermento, eu vou treinar esse fermento para ele já chegar na receita já correndo, já alcançando o máximo que ele consegue. Então esse tipo de ingrediente não vai atrapalhar ele no crescimento. Daí vai deixar um pão mais macio e tudo aquilo que eu já falei agora há pouco. Então, o que a gente vai fazer? O pré-fermento que eu vou trabalhar hoje é a esponja, que é o pré-fermento que a gente utiliza assim na maioria das receitas caseiras, por exemplo. O pré-fermento, quando a gente vai fazer, eu costumo fazer dar uma dica, porque antigamente você pesava os ingredientes, daí falava 100 gramas de farinha, todo o fermento, parte da água da receita. Daí, às vezes, as pessoas não têm balança em casa. Então, eu costumo falar, para cada quilo de farinha, a gente coloca 6 colheres de farinha no pré-fermento. Aqui eu tenho 400 gramas, então eu vou colocar 3 colheres, tá quase meio quilo. Então, a gente vai colocar da própria receita, tá? Então, são 3 colheres generosas. A gente coloca ela no nosso bolzinho. A gente vai colocar todo o fermento, que é o caso da esponja, e parte da água da receita. Lembrando que a esponja, a gente vai sempre trabalhar com os ingredientes da própria receita. A gente não vai acrescentar mais 3 colheres além da receita. A gente não vai acrescentar mais água. A gente não vai acrescentar mais fermento. Então, a gente vai utilizar todos os ingredientes para o fermento, para a esponja, a gente vai utilizar da própria receita. Então aqui tá a mistura de farinha e o fermento seco. Lembrando que se na receita tem o fermento fresco, eu não indico fazer esse pré-fermento, já deixa ele agindo, ou fazer uma forma diferente. Coloca o açúcar, o fermento fresco, deixa ele agir um pouquinho lá, pode colocar um pouquinho de água, mas não é necessário. Assim que ele dissolver, começar a borbulhar, daí pode seguir a receita. E aqui eu vou colocar a parte da água. E o quanto dessa água? Eu tenho que fazer uma misturinha mole, parecendo um mingau. Um mingauzinho. Só vou misturar aqui. Assim que tiver o ponto, eu já mostro para vocês.
aqui vai precisar de um pouquinho mais de água. Quantidade de água. Para o pré-fermento, nunca vai usar toda essa água, tá? Porque é uma quantidade de farinha bem pequena. Normalmente, as receitas, elas são equilibradas. Então, a quantidade de água que vai numa receita é uma quantidade equilibrada. Logicamente, que a gente não pode deixar de considerar os fatores climáticos. Fatores climáticos, produção da farinha. Então, se tem um tempo mais seco, o pão vai pedir um pouco mais de água. Se o tempo está mais frio, está chuvoso, ele pode pedir um pouco menos. A qualidade da farinha também que se encontra, ela pode exigir um pouco mais de farinha, um pouco menos. Então, essa é a consistência da esponja. Pode deixar um pouquinho mais mole, pode deixar um pouquinho mais firminha, não tem problema. Aqui o fermento ele vai agir, ele vai se alimentar da farinha existente, a água vai ajudar um pouco nessa condução e a gente vai deixar ele dobrar de tamanho. O fermento, a esponja, ele é o pré-fermento mais rápido que a gente utiliza, por isso que ele é o mais utilizado principalmente nas casas brasileiras, porque ele é mais rápido, mais fácil. Tem outros tipos de pré-fermentos naturais, pré-fermentos com quantidades de farinha e água iguais, mais líquidos. Então, a esponja é o pré-fermento mais indicado assim para uma receita caseira. Então, agora eu vou tampar, deixar ele num lugarzinho quentinho e a gente vai deixar ele fermentar. Assim que ele dobrar de tamanho, isso vai variar, pode ser 30 minutos, pode ser 60 minutos, se for um dia mais frio, se tiver mais calor. Assim como pode ser 15 minutos. Então, só reparar o tamanho, assim que ele dobrar, virar uma esponja mesmo, cheia de bolhas, está pronto, a gente pode seguir a receita. Então, eu vou deixar ele descansando aqui, daí daqui a pouco a gente já volta para finalizar. Pessoal, voltando aqui, deixamos 30 minutos fermentar nosso pré-fermento, a nossa esponja. Agora ela já fermentou, já criou um pouquinho de bolha, ela está quente por causa da reação do fermento, ela esquenta um pouquinho, tá? Não é só porque estava no lugar quentinho, ela vai ter essa reação, o gás carbônico na hora dele ser gerado, ele gera um pouquinho de calor. Então agora a gente vai continuar a nossa receita. Então eu vou deixar aqui por enquanto. O que eu vou fazer primeiro? Toda receita de pão, ela tem um cronograma, vamos dizer assim, um script. A gente tem que seguir isso para que dê certo, para dificilmente se dar errado. Então, o que eu vou colocar? Na batedeira, a gente vai colocar todos os secos primeiro, exceto o sal, e por último a gente coloca a gordura. O porquê que a gente vai fazer isso? O sal atrapalha o fermento, ao mesmo tempo que ele é um amigo do pão. Por causa do sal, que o miolo vai ficar mais branquinho, o sal ele estabiliza a formação do glúten, ele em excesso, e na hora que ele está agindo, que o fermento está agindo, ele pode matar, porque ele também é desidratante, ele tira toda a água que o fermento usa para se alimentar. Então a gente vai deixar gordura e sal por último, e a gente vai acrescentar o restante dos secos. Nesse caso, farinha de trigo, o fubá, que ele é o nosso principal. A proporção é sempre, se eu quero fazer meio quilo de massa, 500 gramas, eu vou usar 400 de farinha de trigo e vou usar 100 de fubá. 1 quilo, eu vou usar 800 de farinha de trigo, 200 de fubá. E qual é a porcentagem, então? Para cada quilo de massa, a gente vai usar 80% da farinha de trigo, 20% do fubá. O fubá, ele não tem a propriedade que o trigo tem para desenvolver glúten. Ele não tem as proteínas necessárias, ele não reage. Então, se eu quiser fazer um pão só com o fubá, eu vou ter um biscoito duro. Então, por isso que eu acrescento a maior parte ainda de farinha de trigo. Então, eu coloquei farinha de trigo, fubá, vou colocar açúcar, vou dar uma misturadinha com a própria pá, com o gancho da batedeira, só para ele misturar mesmo. Misturado, eu vou subir de novo. Se vocês quiserem fazer isso com a própria espátula, mexendo desse jeito que eu estou fazendo, pode ser feito. Agora eu só quero dar uma misturada mesmo de leve. Nesse momento agora eu entro com o pré-fermento.
Então, antes do restante dos ingredientes, eu vou entrar com o pré-fermento. Coloco ele todo aqui na massa. Coloquei o pré-fermento. Agora eu vou misturar mais uma vez. Sempre na velocidade menor nesse momento de mistura. Na hora da sova, pode-se aumentar a velocidade da batedeira. Eu não tenho batedeira, pode ser feita na mão. A diferença é que na mão vai demorar mais tempo para a gente atingir o ponto que a gente deseja, que é o famoso ponto de véu. A gente quer um pão macio, então eu preciso desenvolver esse glúten do pão. Então eu preciso sovar bastante. Com a máquina, com a batedeira, a maceira, a gente consegue fazer isso mais rápido, porque ela tem uma força constante que não diminui. Então ela consegue chegar num ponto mais rápido. Desliguei aqui, vou dar uma misturada, sempre com a batedeira desligada. Só agregar um pouco mais os ingredientes. Vou misturar mais um pouquinho. Agora já está bem misturado. Vou acrescentar o ovo da receita. Nesse caso, como eu disse, as receitas de pão normalmente tem que ser equilibrada. Para essa quantidade, o peso desse ovo já foi o suficiente. Então agora eu vou deixar dar uma misturada e agora eu vou colocando a água. Lembrando que essa água é a água da receita, mas ela já está um pouco ali junto com a esponja. Vou colocando sempre aos poucos e sentindo, vendo se eu preciso um pouco mais de água. Aqui onde a gente está gravando é uma região muito seca. O Centro-Oeste paulista, aqui é uma região de cerrado até também. Então é uma região muito seca. Então muitas vezes eu preciso acrescentar um pouquinho mais de água. Depender do horário também que a gente estiver fazendo, pode ser que ele peça um pouquinho mais de água. Eu já esperando isso, deixei um pouquinho mais de água aqui. Aqui vou pôr um pouquinho mais. Antes de eu misturar, eu vou destravar e mexer. Porque os meus ingredientes aqui estão mais profundo. Volto. Aqui eu já posso acrescentar um pouquinho mais de água. Cuidado, tá? Para não passar. Lembrando que a gente ainda tem a gordura que vai entrar aqui. Então a gordura também vai dar untuosidade. Então se eu passar um pouco do ponto de água, na hora que eu acrescentar a gordura, esse pão ele vai ficar muito mole, difícil de eu trabalhar ele depois. Aqui vai mais um pouquinho. E quando eu sei que já tá bom? Normalmente o pão ele vai estar misturando, vocês vão ver que vai ter farinha solta em volta. Até eu conseguir agregar toda essa farinha, eu posso acrescentar água. Deixa bater um pouco, agregou, parou. Vou diminuir aqui, vou abrir ela só para ver se está tudo agregado. Aqui não vai mais água. Só vou juntar tudo. O fubá também, ele é uma farinha que ele pede mais água. Então, e ao mesmo tempo, ele até hidratar, ele demora mais para hidratar. Então, se eu colocar mais água, até na hora que ele hidratou, eu posso passar do ponto. Então, aqui eu já vou acrescentar a margarina e o sal. Lembrando que não é porque eu falo que o sal ele é inimigo do fermento que um pão pode ser feito sem sal. O sal, toda receita equilibrada exige todos os ingredientes. Então o sal vai conferir aspecto mais macio, ele vai estabilizar o glúten, ele vai deixar o miolo, quando ele é de um pão branco, mais branquinho, ele vai dar vai dar sabor, lógico,
ele é muito importante para a receita. Então, mesmo eu sabendo que ele pode afetar o fermento, se ele entrar na hora certa, ele vai fazer muito bem para o pão. Vou misturar mais uma vez. Lembrando de não colocar a espátula com a batedeira. Essa batedeira aqui, não estou muito familiarizado com ela, então pior. Se eu for colocar aqui, não sei a força que ela tem. Às vezes parece que não está com força, mas daí aconteceu um acidente. Não coloquem isso, não façam. Ó, posso raspar no próprio gancho. Agora, pode pôr velocidade na batedeira. Já está tudo misturado, agora eu quero sova. Deixem terminar a sova do pão. Depois a gente vê se precisa um pouco mais. Vou misturar mais uma vez. Aqui, esse pão, eu vou tirar ele, vou passar para a bancada. Nesse caso, do pão de fubá, eu posso colocar um pouquinho de fubá aqui para eu conseguir sovar ele. O fubá, como eu disse, ele não agrega na formação do glúten. Ele é um ingrediente enriquecedor, então, nesse pão. Então, a gente pode colocar. O que eu fiz aqui? Eu já sovei, ele está no nosso ponto. Agora, eu vou bolear ele. É uma massa mais molinha mesmo. Depois do tempo de fermentação dela, ela já dá uma juntada. Pode ver que ela é mais molinha, porém, ela não gruda na minha mão. Eu vou bolear e levar ela para descansar. Nesse primeiro momento, eu não preciso de uma massa, eu não preciso fermentar. Esse primeiro, eu gosto de dar um descanso pro pão. A gente trabalha com hidratação da farinha de trigo. Então, toda a massa que a gente vai fazer, tudo que leva farinha e que leva água, a gente tem que dar um tempo de toda vez que a gente mexer de pelo menos 10 minutos, para que tudo volte no seu lugar. Então, para que a água consiga hidratar, para que a farinha, que a gordura entre onde tem que entrar, que o sal funcione como tem que funcionar e que o fermento até comece a agir. Porém, eu não quero fermentação, eu quero que esse pão fermente já modelado. Então, eu vou deixar 10 minutos descansando, posso deixar até aqui na bancada, com um papel, um plástico, alguma coisa em cima, um guardanapo úmido. Eu não posso deixar ressecar. Se você está num ambiente com ar-condicionado como o nosso, o pão ele vai ressecar muito fácil. Então, coloque sempre um plástico, um saquinho, um filme plástico, um guardanapo molhado, deixa ele fermentar ou descansar, nesse caso, coberto. Bom, gente, a gente já deixou 10 minutos descansando a nossa massa. Agora eu vou formatar ele conforme eu quero. A broa de fubá, ela pode ser feita em diversas formas, diversos modelos, diversas formatações. Eu vou fazer uma broa redonda e vou fazer uma que eu vou acomodar na assadeira de bolo inglês, que a gente costuma falar. Se vocês olharem, eu untei com margarina e eu polvilhei fubá nela. Quando vocês forem pensar em uma assadeira que eu preciso untar, enfarinhar, pensem sempre, uma dica que eu dou, de vocês usarem os ingredientes da própria produção. Vou fazer um bolo de chocolate, eu tenho que untar e enfarinhar. Polvilhe, em vez de farinha, polvilhe o cacau, o achocolatado que você utilizar. Assim não vai deixar aqueles marcas brancas da farinha, a farinha não vai dissolver. Então, para eu não ter esse problema, se eu estiver vendendo um pão, estiver vendendo um bolo, então utilize o próprio ingrediente para que ele suma e se integre. E ao mesmo tempo eu consigo desenformar. Então, nesse caso, eu polvilhei com o fubá mesmo. Então, eu vou deixar aqui, vou cortar ela ao meio.
Se vocês quiserem pesar, podem pesar. Se vocês vão vender, eu aconselho que pese mesmo, porque a gente, na hora da venda, tem que ser o mais preciso possível. Uma, para vocês conseguirem calcular custos, e outra, para que nenhum cliente reclame que algum cliente tem um pão maior, um pão menor. Então, aqui eu tenho esses duas bolinhas de massa. Ó, boleei ela. A primeira, como eu disse, ela vai ser a redondinha. Então eu vou pegar aqui, uma assadeira já, eu coloquei papel manteiga. A nossa assadeira ela é furada, é uma esteira de panificação furada, então às vezes pode vazar alguma coisa, pode escorrer, ele pode, dependendo se a massa, como essa aqui é uma massa muito sensível, está muito levinha, ela pode entrar nesses buraquinhos, depois na hora de eu tirar eu posso estragar o pão. Então eu vou colocar aqui, eu só vou acertar ela, eu vou deixar que a própria fermentação agora deixe ela no formato mais redondo, a própria fermentação corrige isso, e depois de fermentado, eu vou fazer os cortes. Eu vejo que muitos alunos normalmente são loucos para fazer os cortes estão na moda, eu quero enfeitar um pão e gosto de fazer o corte. Qual é o momento exato de fazer o corte? Depois que ele fermentou. O pão ele vai fermentar aqui, depois de um tempo ele ainda dentro do forno ele vai continuar fermentando, mesmo até uns 50 graus mais ou menos, e ele vai continuar crescendo até uns 80 graus de temperatura interna. Então essa primeira fermentação é o que vai dar o boom de fermento. Depois eu vou fazer os cortes. E para que serve um corte num pão? Só por estética? Também. O corte, ele é porque a gente come com os olhos, a primeira impressão que fica, principalmente é um pão, a gente vai ver o visual, a gente vai querer levar um pão mais bonito, porém, ele também ele tem uma função muito importante no crescimento do pão. Quando o pão está fermentando, ele está criando bolhas de CO2, e esse CO2 ele tem que escapar por algum lugar. Os cortes, eles criam aberturas fáceis, passagens fáceis para esse CO2 expandir e sair do pão. Se eu não faço corte em alguns pães, esse CO2 pode deformar o pão. Não sei se alguém já viu, eu já vi em padarias, aquele pão que ele está deformado, ele cria como se fosse uma bolha. É porque esse pão ou foi feito um corte errado ou não teve corte. Normalmente, em pães redondos, o ideal é cortes quadrados, porque daí a gente cria, ele vai criar esse caminho de saída e ele vai deixar o pão expandir de forma redonda, mas isso só depois da fermentação aqui. Então aqui ó, eu tenho esse primeiro pão. Vou mostrar um truque também para vocês com pães de fubá. A gente não polvilha ovo, não pincela ovo, por exemplo. A gente vai passar água e fubá também nela e depois a gente vai fazer o corte. Então esse daqui vou levar para a fermentação. Agora eu vou usar um pão para essa forma. Que esse também comercialmente ele também fica muito bonito, é mais fácil. É mais fácil você ter controle da fermentação porque você tem as abas da assadeira. Então eu vou abrir o pão, eu pego sempre em formato de coxinha. Um biquinho para eu conseguir abrir ele triangularmente. Para eu abrir agora, ó, eu vou abrindo, eu tenho que deixar um lado mais fino, triangular. Vou girar ele um pouquinho, passar um pouquinho mais de fubá aqui embaixo. Ele já está uma massa muito leve, ele tá até difícil de trabalhar ele com o rolo. Esse é um pão, não vou falar para vocês que é um pão dos mais fáceis. O fubá, ele exige muita coisa, muita técnica, mas é uma técnica desses passos que eu estou ensinando vocês. Ele é um pão que a gente erra porque a gente pode pular algumas etapas. Se eu seguir essas etapas, que não são complicadas, a gente consegue criar um pão de boa qualidade.
Vou começar a enrolar. Reparem que eu não deixei perfeito, não quero isso, não pretendo que ele fique esse formato primeiro tão certinho. Eu posso arrumando ele na hora que eu vou enrolando. Vou enrolando, não tem problema se ele grudar. Peguem uma espátula, não precisa ser uma dessa, pode ser uma espátula normal, uma espátula de cozinha mesmo. Vou enrolando ele aqui, vou colocando para dentro. Reparem que aqui está mais grosso, aqui está mais fino. Eu já dei uma dobra para eu conseguir ajeitar. Ó, já estou conseguindo ajeitar ela. Se eu precisar de mais uma, eu dobro mais uma vez aqui e já arrumei a espessura do meu pão. Então agora eu venho. Como a gente vai trabalhar com uma forma, não preciso me preocupar muito com as pontas do pão, porque a própria forma vai formatar ele assim. E vou colocar ele aqui. Esse também já vou levar ele para fermentação. E depois que ele estiver fermentado, a gente volta para a gente finalizar ele, fazer os cortes e levar para assar. Bom, pessoal, nossos pães fermentaram. Para vocês verem, eles cresceram bastante. A gente deixou ele o tempo de fermentação dele, dobrou de tamanho. Agora a gente vai finalizar. Se vocês perceberem aqui, ó, lembra que eu disse que quando a gente faz os cortes do pão, a gente cria caminhos para o CO2, para o gás carbônico sair? Nesse caso, ó, ele já procurou algum lugar, ele achou um ponto fraco aqui. E ele já fez ele rompeu. Não tem problema, a gente vai voltar, vai continuar fazendo o pão do mesmo jeito. Na hora de assar, agora com o corte, a gente consegue fazer essa correção. Então, ó, primeiro, vou borrifar a água. Nesse caso, como eu disse para vocês antes, a gente não vai pincelar ovo, a gente vai usar o próprio fubá. Então, ó, vou pegar uma peneirinha, coloquei um pouquinho e vou batendo. A água que eu pincelei vai ajudar a grudar esse fubá no pão. Então eu vejo aonde faltou e vou fazer o corte. E vou passando o fubá. Agora eu vou fazer o corte. Vou usar esse instrumento aqui, essa lâmina, para fazer o corte. Lembra também que eu disse que pães redondos, o corte ideal é o quadrado? Então vamos lá. Eu vou aproveitar que ele já achou esse ponto fraco na fermentação e vou fazer na mesma região. Então aqui eu venho de leve, eu venho, ele está muito bem fermentado. Não preciso encostar um corte no outro. Nesse caso eu vou. Então aqui eu venho. E aqui um corte simples. Vou reservar esse aqui do lado, que eu já vou levar para assar. Vamos para o nosso outro pão. Olha também como ele cresceu. Vou fazer a mesma coisa. Borrifei a água. Venho com a minha peneirinha. Se você não tiver uma peneirinha, pode jogar com a mão mesmo. E vou passar. Passei fubá por todo pedaço, vou com a lâmina. Nesse caso aqui, eu vou fazer cortes, 3 cortes. Vocês conseguem enxergar que a gente tem esse sentido da massa? Vocês podem escolher ou esse ou esse. Como aqui para mim está mais fácil, eu vou na diagonal aqui. Então são 3 cortes, eu venho e passo. Venho, passo. Venho e passo. Agora eu vou levar para o forno pré-aquecido. Na casa de vocês, forno comum, pode deixar 200 graus, 190 graus, 200 graus. Vocês pré-aquecem por uns 15, 20 minutos e depois isso só colocar lá no forno e, mais uma vez, usar a sensibilidade de ver. Um forno pode ter uma saída de gás maior, uma chama maior, um forno elétrico vai trabalhar como diferente, então vai depender muito de cada forno.
Então pode ser que demore 25 minutos, 30 minutos, vai depender de cada forno. Então vai lá, olhe, veja se está criando a casquinha, veja o formato do pão. Às vezes pode até dar uma apertadinha para sentir se ele tá numa temperatura, tá cozido. Então, se você tiver um termômetro desses de espetar, só colocar dentro do pão, no miolo do pão, se ele tiver a 90 graus, ele tá cozido, e retirar, deixar descansar. Uma máxima que eu falo sempre para os meus alunos: pão não se come quente. A farinha de trigo, ela tem amido também, e nesse caso a gente tem o fubá, que também é rico em amido. O amido em temperatura alta, o que acontece se a gente misturar leite, amido e leva ao fogo? Vai virar um mingau, certo? Ele em temperatura alta. Conforme ele vai esfriando, ele vai endurecendo, correto? No pão é a mesma coisa. Então, se eu tenho amido aqui, eu tiro o pão e já como ele vai dar aquele aspecto de pão cru. E muitas vezes ele não está cru, o amido ele só não está na temperatura correta. Então eu vou levar para o forno, eu vou deixar ele assar lá por 30 a 35 minutos. Depois que eu tirar, eu deixo ele descansar, depois eu vou fazer o corte e comer. Não precisa comer ele frio, pode comer ele morno, mas eu tenho que deixar esse tempinho do amido chegar no ponto certo. Então vamos levar lá no forno. Bom pessoal, ó, o pão já está pronto, cortado, finalizado, então agora eu vou levar no forno. Aqui o meu tá 200 graus. Fecho, deixa eu pegar o outro. Esse aqui, o resultado final do nosso pão. E vou levar pro forno também. Agora então, sempre dando uma olhada, por volta de 30 a 35 minutos, e a gente já tem o pão finalizado. Assim que ele estiver pronto, eu volto aqui mostrar com vocês, fazer o corte do pão para a gente experimentar. Bom pessoal, nossa broa de fubá já está pronta. Vou tirar agora do forno. Olha como ela ficou. Ficou boa, ela está na textura que tem que ser. Esse aqui é o nossa outra modelagem. Como eu disse agora, a gente tem que deixar um tempo dela descansar, saindo do forno muito quente. Para o amido, para todos os componentes do pão ficarem no local. Assim, eu já vou desenformar ele, desenformo, deixo ele descansando, a gente já pode fazer o corte. Bom, pessoal, pães descansados já estão prontos para fazer o corte, para a gente ver como ficou, experimentar. Esses pães aqui, eles podem ser base para muitas outras produções. Pode ser feito... Agora começa o período de inverno, um dia mais friozinho, a gente pode fazer um caldinho. Esse caldinho a gente pode usar ele para comer. A gente pode fazer croutons, são aquelas torradinhas cortadinhas pequenininhas para a gente acompanhar saladas, para a gente fazer um aperitivo. Então esse aqui é um pão que a gente pode usar a criatividade também com ele. Vou fazer um corte aqui para vocês, vamos ver como que ficou. Ó. Pão bem cozido, os alvéolos da fermentação, ele é um pão do jeito que ele tem que ser. Ele ainda está morninho, como eu falei, não pode ser comer quente, mas ele pode ser comido morninho. Vou deixar aqui, vou cortar o outro, que pães de formas diferentes, elas podem cozinhar de formas diferentes. Então eu vou cortar aqui um pedaço. Também, se vocês perceberem, os alvéolos desse aqui estão até maiores, porque ele teve um espaço maior para crescer. Ela está uma broa típica, uma broa de fubá. Normalmente ela tem esse formato redondo, mas a gente pode sair desse formato padrão e fazer conforme a gente tem ela em forma. Reparem que, nesse caso, os cortes, eles ajudaram a fermentação, o pão não deformou. Aqui ele já tinha deformado um pouco antes, porque ele deixou fermentar um pouco mais, e o CO2, o gás carbônico, ele conseguiu achar uma estrutura, ele deu uma rompida, mas eu acredito que assim, desse jeito rústico, ele tá bonito também. Então vamos experimentar. Muito boa. Do jeito que tem que ser. Então façam em casa, testem. Ofereçam aos seus amigos, aos seus familiares e se divirtam na cozinha. Até mais!